Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a criar um formulário, né? A configurar um formulário com base em algumas respostas das famílias ou das crianças. Esse formulário especificamente é um formulário de realidade escolar do aluno. Então, olha só, eu estou aqui, né, no e-mail institucional e eu tenho as minhas salas de aula, só que eu não quero criar esse formulário direto na sala de aula. Eu vou criar esse formulário no Drive. E aí lá no meu Drive eu já tenho uma organização, eu criei uma pasta chamada formulários, e aí eu tenho essa organização em que os meus formulários estão todos nessa pasta. E aí eu digitei aqui, ó, um formulário de realidade escolar. Quando você vai criar um novo formulário, você vem aqui em mais, novo, né, nesse maisinho aqui, ó, e formulários Google. Para mim, ele está aparecendo essa mensagem porque essa pasta minha está compartilhada com outras pessoas. Então, ele sempre vai te avisar que todo documento que você cria numa pasta compartilhada, ele vai ser compartilhado. Se você não tiver a pasta compartilhada com ninguém, não vai aparecer nada. No meu caso aqui, eu vou criar o documento. E essa é a página inicial de um formulário que eu estou iniciando. Quando eu digito o nome aqui, ó, do formulário, é o nome que vai ter o meu arquivo. E aí ele muda aqui e muda aqui também, tá bom? Eu tô com um formulário aqui pronto para fazer esse tutorial para vocês, porque vai ser mais rápido e mais prático assim, tá bom? Então aqui, ó, eu coloquei o nome, ó, Realidade Escolar 2021, tutorial. Aqui eu coloquei questionário. Isso aqui é o que vai aparecer para o pai, mas você pode colocar questionário de realidade do aluno, por exemplo, que aí isso daqui é o que vai aparecer para a família. E aí aqui eu coloquei um textinho explicando para a família o que é esse questionário, né? Então, esse questionário foi elaborado com o objetivo de conhecer a realidade dos nossos alunos durante o período de ensino remoto. Enfim, tem um textinho explicativo do que é. Eu poderia, no lugar do texto, aqui do lado, ó, tem umas opções, e eu poderia adicionar um vídeo explicando, né, para as famílias o que é. E aí, no lugar de criar uma pergunta, que seria aqui, ó, adicionar pergunta, eu fiz tudo em seções. Então, eu adicionei uma seção, que vem aqui nesse campinho, ó. Tem 8 seções o total, esse formulário. Eu adicionei uma seção. E na segunda seção, eu coloquei o nome de identificação do aluno. E aí, eu adicionei as perguntas, que aí você vai vir aqui e vai adicionar as perguntas que você vai fazer nessa sessão, que no meu caso foram nome do aluno, né? Essa pergunta vai ser uma resposta, vai ter uma resposta curta, porque o nome não é um texto. E eu posso ou não tornar obrigatório a resposta a essa pergunta. A partir do momento que eu torno obrigatório aqui, o aluno ou a família não consegue avançar sem responder a essa pergunta, tá bom? Eu pedi o e-mail do responsável, aí aqui, como eu coloquei se houver, eu não vou tornar obrigatório. Fui lá, adicionei mais uma pergunta e pedi o telefone de contato. Às vezes está desatualizado, às vezes o pai entrou em contato por outros meios com a escola. E aí o telefone número 1 eu vou tornar obrigatório. E aí eu adicionei mais uma pergunta e coloquei telefone número 2, adicionei mais uma pergunta e coloquei telefone número 3. Todos eles estão em resposta curta, ó. E aí, todos estão em resposta curta porque não precisam ser longo, né? Isso aqui não precisa ser uma resposta longa do aluno.
E aí aqui é o ponto do nosso formulário de hoje. Olha só, você tem irmãos que estudam na nossa escola? O que que eu fiz aqui? Eu estava nessa pergunta número 3, eu adicionei uma pergunta, e a pergunta que eu adicionei foi essa aqui, ó. Você tem irmãos que estudam na nossa escola? Tá? A partir do momento que eu adicionei essa pergunta, a criança pode, ou a família pode responder sim ou não. Só que tem coisas que eu preciso saber somente se essa família me responder que sim. Então, eu venho bem aqui, ó, nesses 3 pontinhos e ir para a seção com base na resposta. Digitei todas as minhas perguntas, olha só, seções, tá? Identificando os irmãos, qual o nome da turma do irmão que estuda na escola, sobre as minhas perguntas sobre o ensino remoto, acesso do aluno com internet, acesso do aluno sem internet, acompanhamento do estudante e identificação do acompanhante. Essas foram as minhas seções. Logo em seguida, eu gosto de fazer todas as seções para depois configurar. Eu vou configurar. Então, olha só. Se o meu aluno responder que sim, que ele possui irmãos na escola, eu venho aqui e coloco que depois disso, ele vai para identificando os irmãos. Se o meu aluno responder que não, aí eu vou ver aqui, ó, identificando os irmãos, a seção seguinte é ensino remoto. Meu aluno, ele respondeu que não, então ele não precisa identificar os irmãos, ele vai vir para ensino remoto. Aí passou a identificação do irmão. Se ele respondeu que sim, essa identificação vai ser obrigatória, somente se ele respondeu que sim, né? Lá no ensino remoto, marque o número de aparelhos que você possui em casa. Olha só que interessante essa pergunta. Essa pergunta ela ficou em grade de múltipla escolha, tá? Nas linhas dessa grade eu coloquei os aparelhos, computador, celular e tablet, que é o básico que eles utilizariam no ensino remoto. E nas colunas eu coloquei as quantidades de 0 a 4, né? E eu quero que o meu aluno me responda cada aparelho. Eu não quero, por exemplo, que ele me responda só o celular. Eu quero que ele me responda todos. Ele pode não ter nenhum computador e me responder porque eu dei essa opção de resposta. Então, eu vim aqui, ó, e exigir uma resposta em cada linha. Ele só vai avançar se ele me responder a quantidade de cada um dos aparelhos que eu coloquei, tá bom? Lembrando que nas linhas eu coloquei os aparelhos e nas colunas eu coloquei os números. Isso é muito importante. E aí eu perguntei se ele possui internet em casa. Aqui é outra pergunta que a gente vai condicionar. Ó, se ele respondeu que sim, ele vai para a seção do aluno com acesso à internet. Lembra que eu vim aqui, ó, vou até tirar. Eu vou vir aqui nos 3 pontinhos, ir para a seção com base na resposta. Ele me respondeu que sim, então a seção que interessa saber sobre ele é acesso do aluno com internet, que eu criei lá. Se ele me respondeu que não, a próxima seção dele vai ser aluno sem internet, acesso do aluno sem internet. Vou tornar obrigatória, né, aqui. E aí eu fui lá no acesso do aluno com internet, digitei a questão, perguntei que tipo de internet ele utiliza, se é Wi-Fi, se é 3G, se ele pega de terceiros, se o aluno tem condição de participar do encontro do Meet e quais são os horários, os melhores horários para esse aluno realizar as atividades. Fui para a próxima sessão, né, que era o aluno sem internet, caso o aluno tenha respondido não, ele vai ter outras perguntas, que é, primeiro, se ele tentou a internet gratuita do GDF por meio do aplicativo Escola em Casa DF. Vai responder sim ou não. Por que essa pergunta? Porque se ele tentou e ele insiste no material impresso, o procedimento com essa criança é um. Se ele nem tentou, a gente vai primeiro tentar esse acesso. Como o aluno participou das atividades em 2020, isso é muito importante.
Porque a gente teve aluno que participou pela plataforma, teve aluno que participou pelo WhatsApp, teve aluno que foi pelo impresso, teve aluno que não participou. Então, o professor vai ter um panorama de como foi a vida desse aluno em 2020. Ele vai continuar na próxima sessão, acompanhamento do estudante. Existe alguma pessoa para acompanhar a realização das atividades juntamente com o aluno? E aí, aqui é outra pergunta em que eu vou para a sessão com base na resposta. Por quê? Porque se ele me responder que sim, eu vou lá para a sessão acompanhamento do estudante. Se ele me responder que não, desculpa, aqui eu vou para a sessão identificação de acompanhante. Se ele me responder que não, ele vai enviar o formulário, que é o fim do meu formulário. E eu tornei obrigatória, e aqui embaixo já tem identificação do acompanhante. Como que isso vai aparecer para o aluno, Taylor? Vamos lá em cima agora. Aqui, ó, quando você cria, você pode visualizar como se você fosse aluno. Um ponto muito, muito importante. Aqui você pode colocar complementos, você pode mudar as cores de fundo do seu formulário. Você pode visualizar como o seu aluno vai ver o seu formulário. E você pode configurar ele. Como configurar ele? Você pode tornar obrigatória a coleta de e-mails. Eu não fiz isso porque pode ter responsável que não tenha um e-mail e aí vai deixar de responder. Você pode restringir só para quem tem o e-mail da Secretaria de Educação, também não fiz, porque às vezes o pai está tentando responder do celular e o e-mail da secretaria não está logado nesse celular e pode criar um problema. Você pode limitar uma resposta. Isso daqui serve assim, você fez o formulário só para a sua turma e você só quer que aquele aluno responda uma vez. Você limita a uma resposta. Você também pode colocar se os participantes podem editar após o envio ou se eles podem ver o gráfico de sumário de respostas. Como é uma triagem do aluno, eu deixei tudo desmarcado aqui, tá bom? E aí eu vou visualizar como meu aluno vai ver esse formulário. Então aqui, ó, o questionário de realidade, vai aparecer aquela minha explicaçãozinha. Se eu coloquei um vídeo, vai aparecer um vídeo. Vou para a próxima sessão, né? Nome do aluno é obrigatório. Então, meu nome, Taylor. E-mail do responsável não é obrigatório, eu não tenho. O telefone, vamos colocar aí um telefone qualquer. Esse é obrigatório. Esses, ó, por quê? Vamos lá, não vamos responder o telefone. Ah, eu esqueci de apagar essa questão aqui. Depois eu volto lá. E vou tentar passar para a próxima. Tá vendo que ele aparece aqui, ó? Que é obrigatório. O que é importante você visualizar como seu aluno vai ver? Olha, eu tinha esquecido de digitar uma pergunta aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu posso voltar lá no meu formulário. Aonde que tá esse erro? Tá aqui, ó. Eu apago. Eu apago e aí eu abro de novo. Que vai aparecer bonitinho lá já com a minha atualização, ó. Tá vendo? Já sumiu o erro. Então, nome, Maria. Vou pedir o nome completo, mas aqui, e-mail do responsável não é obrigatório. O telefone aqui, ó, é obrigatório. Aqui não é, tá vendo? O asterisco. E aí eu vou tentar passar sem responder as perguntas obrigatórias, ó. Aí ele vai me pedir o telefone. Aí eu vou tentar passar de novo sem responder uma pergunta obrigatória, ó. Aí ele vai exigir a resposta. Se eu colocar que sim, eu vou para identificando os irmãos. Qual é o nome do seu irmão? E aí ele vai responder. Se eu colocar que não, ele vai para o ensino remoto, tá? Aí aqui, por exemplo,
Se eu tentar responder só o computador, ó, ele vai dizer que a pergunta exige uma resposta por linha. E aí ele vai ter que responder um para cada aparelho que eu coloquei. Possui internet em casa? Se ele responder que sim, ele vai para a seção de acesso do aluno com internet. E aí ele vai responder qual o tipo de internet que usa, se tem condição de participar pelo Meet, qual o melhor horário para realizar. Se ele responder que não, ele já vai para acesso do aluno sem internet. E aí ele vai ter outras perguntas, né? E aí aqui eu vou avançar. E aí ele vem, acompanhamento do estudante. Existe alguma pessoa para acompanhar a realização das atividades com o aluno? Se ele responder que sim, ele vai pedir o nome e o telefone desse acompanhante. Se ele responder que não, ele vai enviar o formulário. Então, gente, é uma configuração muito bacana e simples de se fazer e eu espero ter ajudado. E aí, gente, um outro ponto importante de se levantar é que quando eu venho aqui, né, em visualizar para o aluno, esse link que aparece aqui em cima, eu posso copiar ele e enviar pelo WhatsApp, por exemplo, para o pai, né, ou para a pessoa com quem eu tenho contato. Eu posso enviar pelos meios que a escola estiver utilizando, tá bom? Uma coisa que eu quero mostrar para vocês é que na nossa escola nós fizemos um formulário desse para cada turma. Então, olha aqui, mapeamento de realidade familiar. E a gente fez o mapeamento turma por turma, para facilitar o professor encontrar as respostas da turma dele, tá bom? Existe um meio de fazer um formulário só para a escola inteira? Existe, mas outros professores teriam acesso, todos os professores teriam acesso à resposta de todo mundo. E aí, às vezes, o professor tem dificuldade de filtrar essa resposta para encontrar só os alunos dele. Então, por esse motivo, nós criamos um formulário para cada turma. Nossa, Tayla, mas você criou um formulário para cada turma. Vou voltar aqui. Você criou um formulário para cada turma, teve que fazer tudo, configurar tudo? Não, gente, olha só. Tá vendo aqui, ó, aquele formulário que a gente fez e configurou? Eu clico com o botão direito, eu peço para fazer uma cópia. Ele já vai aparecer aqui, ó, cópia. Eu clico com o direito de novo, renomeio, coloco outro nome, por exemplo, turma 2. E assim eu já criei o formulário de uma outra turma. Então, como que eu fiz isso aqui, ó? Eu criei apenas um formulário, que é inclusive esse que está aqui embaixo, ó, realidade escolar. Depois eu fui fazendo cópias desse formulário e colocando os nomes das turmas. E no momento de enviar para as famílias, aquela família recebeu somente o formulário do professor daquela turma, tá bom? Eu espero ter ajudado, eu espero que vocês tenham um ótimo ano letivo, que tem sido muito difícil, ser professor na pandemia tem sido muito difícil. Se esse vídeo te ajudou, se você gostou, dá um like para mim. Beijos, até a próxima.